Muito bem, neste segundo vídeo nós vamos voltar no conceito do cálculo do y dado x e mostrar como eu posso fazer isso de pelo menos duas maneiras bem práticas no MATLAB, no Octave. Então, novamente, lembrando que eu tenho uma função f de x e quando eu colocar um valor de x aqui, eu vou obter um y, não é isso? Então, vamos pegar uma função simples aqui, f de x é uma função dada por x2 menos 2x mais 3. E esse aqui é um polinômio, em geral a gente pode representar isso, por exemplo, como eu tenho aqui no meu primeiro exemplo, vou chamar de P1 de x é igual a x2 menos 2x mais 3. Quando eu escolho um determinado x, eu faço f de x ou P1 de x, você escolhe a notação. Quando eu escolho x, então, dado f de x, vamos usar o f de x aqui. Dado f de 0, o que é f de 0? Eu calculo colocando 0 aqui. 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 mais 3. Ou seja, f de 0 é igual a 3. E o f de 1 aqui, mesma coisa. Eu posso chamar de f de x ou p de 1. Tá? Ou seja, p de 1 de 0 é igual a 3. Tá? E o que é f de 1? F de 1 é 1 ao quadrado menos 2 mais 3. Ok? Isso aqui vai ser igual a quê? 1, 2 menos 1, 1 mais 3, 4. Bem, no MATLAB, então, primeiro conceito novo aqui. Nós tínhamos feito no exemplo anterior e nas outras videoaulas, se eu quisesse calcular valores aqui, eu fazia o cálculo. Né? No MATLAB, por exemplo, eu fazia x igual a 1 e fazia o cálculo aqui. Vai ser x ao quadrado menos aqui, assim, aí eu defino isso aqui lá no meu MATLAB e faço y igual a x ao quadrado, ou melhor, x no MATLAB vira um chapeuzinho 2 menos 2 asterisco x mais 3, isso para um valor. Se eu definir, aí isso aqui vai me dar 4. Se eu definir ao contrário de um valor, x, dois valores, vamos supor x1 e menos 1. Aí é só colocar um ponto aqui, aqui não precisa de ponto, aqui precisa de ponto, não precisa de ponto, aqui é vezes, e aqui também não precisa de nada, que já é, esse é o termo independente aqui, não tem. Não tem x aqui. Aí ele vai me dar 2 pontos. Vai me dar 4 e possivelmente aqui 1 menos 2 vezes menos 1, 2, então 3 vai me dar 6 aqui. É isso? Vamos fazer isso no MATLAB mais uma vez, no Octave. Né? Vamos dar um CLC aqui. Então eu vou fazer o que aqui? Naquele exemplo esqueci de fazer o gráfico. Vou fazer o gráfico aqui. Então, só para terminar o exemplo anterior, vou definir x assim, definir y assim, e vou botar x, y. Com aquele exemplo anterior, minha função, meu polinômio tem esse gráfico aqui. Então, só para completar. Então, aqui nesse exemplo, eu vou definir o meu x como sendo 1 e menos 1 e vou calcular meu y como sendo
x2 menos 2x mais 3. x ponto ao quadrado menos 2 vezes x mais 3. Então, se é 2 e 6 aqui, no lado eu coloquei 4 lá, quando é 1 menos 2, 1 mais 3, 4. Aí menos 1 não está certo. Aqui. 1 menos 2 aqui dá menos 1. Nossa Senhora. Tá vendo o perigo? Desculpa por isso. Aqui é 1. Para ver se vocês estavam prestando atenção. Então dá menos 1 mais 3 aqui dá 2. Aqui. Se eu tiver 3 valores, então se eu quiser 3 valores, eu coloco mais um valor aqui, vamos colocar esse valor. Aqui que eu calculei ali. (0). Aí eu vou ter o valor 3 aqui. Vamos fazer. Deixa o professor não errar a conta de novo. Aí eu vou definir aqui x, vírgula 0, calcular o y 263. Tá? Novamente mostrando os dois juntos, x, vírgula y. Eu tenho quando x é 1, y é 2. Quando x é menos 1, y é 6. Quando x é 0, y é 3. Bacana, né? Então, eu faço o cálculo para cada valor de x. Se x tiver vários valores, eu tenho que usar o ponto nas operações de potenciação. Não preciso usar o ponto aqui. Mas também se fala, se quiser usar o ponto aqui, ele não reclama. Porém, se você tirar o ponto aqui, ele vai reclamar. Vai dar aí. Ok? Tá fixado. Tem que entender esses exemplos. Tem que entender como que a gente faz o cálculo. Mas até agora nós não definimos o polinômio aqui no MATLAB. O que nós fizemos? O polinômio é trabalhado dessa forma aqui. Eu pego cada valor de x e uso a potência dele lá. Então, se eu tivesse um polinômio do tipo, se tem um polinômio lá, o professor deu um exercício para você e pede para você calcular um y dado um vetor x. Então, na verdade, é dado um vetor x, vou colocar maiúsculo como sendo. Calcule o y para f de x como sendo a6x elevado a 6 mais a5x elevado a 5 até a 0, dados os coeficientes aqui. Então é como um exercício desse tipo. Bem, o que você pode fazer? Você define o x, um vetor x, que vai de um valor inicial variando por um delta aqui até um valor final, e calcula y fazendo a6 vezes x ponto elevado a 6, etc, até o a 0. Não é isso? Essa é a primeira forma, primeira maneira de obter y dado x. É isso? Ok? E a segunda maneira? A segunda maneira vem de uma definição. Aí eu vou mostrar aqui como definir a função
f de x, que é um polinômio, ou a gente costuma chamar p de x, no MATLAB, ou no Octave, que é a versão free, mais leve, com menos recurso, de graça, e é o que a gente tem para trabalhar. Como fazer, como definir essa função no MATLAB. Vamos lá. Então, eu vou começar com a função, como definir uma função f de x igual a x2 menos 3x mais 1. Como que eu faço isso? Vamos lá. Então, nós temos a função x2 menos 3x mais 1. Então, a pergunta é como definir a função x2 menos x ao quadrado menos 3x mais 1. Bem, então, a gente não tinha definido a função. Toda vez eu dava os valores de x, variável dependente, calculava y. Agora nós vamos primeiro, antes, e calculava isso fazendo como? Pegando os valores de x e fazendo a operação. Então, como eu disse, se for uma de sexta ordem, eu ia fazer y igual, no meu, por exemplo, 2 vezes x a 6, x elevado a 6, mais, será 1 mais 2 vezes x a 5, né? E assim por diante. Bem, uma forma mais prática de fazer é você definir essa função. Eu vou criar o meu polinômio, ou minha f, posso chamar de f, ou posso chamar de p. Vou chamar a primeira de f, a segunda eu chamo de p, só para mostrar que tanto faz o nome, obviamente. Então, como definir essa função aqui? Eu guardo essa função na minha memória, guardando os coeficientes dela. Então, essa função aqui, ela é, na verdade, 1 vezes x2 menos 3 vezes x mais 1. Quais são os coeficientes dessa função? São o A2 é 1, o A1 é menos 3 e o A0 é 1. Certo? Então, como que eu defino? Eu guardo os coeficientes dela. F é igual, o primeiro coeficiente é 1, o segundo é menos 3 e o terceiro é 1. Simples assim. Então, como definir uma função f de x no MATLAB o que teve? Resposta. Armazene seus coeficientes. Simples assim. Então, por exemplo, genericamente, a função que eu coloquei lá para vocês é o ANX de N mais o AN menos 1x de N menos 1, nessa notação da matemática, mas até chegar no A1x de 1 mais o A0 x elevado a 0. Então, se você quiser guardar essa função no MATLAB, você armazena seus coeficientes. Como que eu guardo essa função no MATLAB? Então, eu venho aqui e guardo, chamo ela de f, de f1, como você quiser, e guardo o AN menos 1, o AN menos 2, o A1, o A0. Então, por exemplo, se minha função f de x for igual a menos 4x3
mais x2 menos x mais 5. Como que eu guardo isso? Esse é o AN. O AN aqui, esse aqui é 3, é meu A3. A3 é esse aqui. O A2, então tem um aqui, que é o meu A2. Tem um menos 1 aqui, né? Mais menos 1. Então tem o menos 1 aqui, é o meu A1. E esse 5 aqui é o meu A0. Então, eu tenho um polinômio de grau 3, ele tem 4 termos, porque ele tem um A0 lá. Se fosse uma função f de x igual x5 mais x4 mais x3 mais x2 mais x1 mais x0, ou seja, meu f de x é igual a x5 mais x4 mais x3 mais x2 mais x mais 1. Quais são os coeficientes aqui? O A5, o A4, o A3, o A2, o A1 e o A0, todos eles valem 1. E como que eu guardo isso no MATLAB? Nesse caso aqui, eu vou definir uma f como sendo menos 4 mais 1, pode ser vírgula ou espaço, aqui é menos 1, né? Coloquei aqui o menos 1 aqui, então é 4 mais 1 menos 1 e 5. E como que eu guardo essa função no MATLAB? Eu vou chamar de f2 é igual 1, x5, x4, x3, x2, x1, x0. Ok? Então vamos lá para o MATLAB. Então a função menos 4x3 mais x2, x2 menos x, essa aqui, mais 5, eu guardo ela como? Se eu tiver, vamos chamar uma f de x aqui, eu guardo ela como? Eu vou chamar de f1 aqui, que eu já tenho outros f's, menos 4, vírgula 1, vírgula menos 1, vírgula 5. E a outra função que eu chamei aqui de vamos chamar de g de x é igual a x5 mais x4 mais x3 mais x2 mais x1 mais x0. Essa função eu vou guardar ela como sendo o coeficiente do x5, x4, x3, x2, x1, x0. Então, lembrando que se ela é de ordem 5, ela tem 6 termos: x5, x5, x4, x3, x2, x1, x0. Então, qual que é o size de G? 6 termos. Qual que é o size de F1? 4 termos. F1 é essa função aqui. E como que eu calculo o y para essa função? Quando eu não escrevo a função, é o que nós fizemos antes, eu poderia fazer assim: o y para x igual a 1, eu pegaria aqui menos 4 vezes 1, menos 1, vezes 1, aqui 1 ao cubo, né? Menos mais 1, que é o x, né? Vezes o 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, e assim por diante. Então, a forma que nós usamos em outros momentos para calcular é fazendo o cálculo usando a própria expressão. Mas agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de calcular.
Bem, eu vou mostrar isso no próximo vídeo.